Vamos então ao capítulo 25, em torno da fixação mental. Vamos aqui às palavras de André Luiz. No caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Muita vez anotar o fenômeno, buscando estudá-lo. Entretanto, para colaborar com um amigo mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma, desde a manifestação do estrangulador da Toscana, falou preocupado. Vamos lembrar que o estrangulador da Toscana está no capítulo 23, Fascinação. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro há séculos, imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado? Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação como sendo valiosa linha de frente na batalha em que o coração deve na batalha de aperfeiçoamento individual e coletivo, batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Sempre vencermos a nós mesmos é a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. A mente que venceu a si mesma sobe, se eleva verticalmente. Ele está colocando aqui a batalha como uma linha, né? A batalha da mente, aquela que venceu a si mesmo, sobe horizontalmente, mudando de nível. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Ou seja, o que ele está colocando aqui, se nós analisarmos a mente como se estivesse num campo de batalha, está, porque nós estamos lutando contra nós mesmos, quando nós vencemos a nós mesmos através do orar e vigiar, através da reforma íntima, nós desencarnamos e subimos verticalmente em ascensão, né, mudando de nível de aprendizado. Aqueles que por causa da rebeldia, da incúria, da falta de vontade, da falta de amor, da falta de fé, do acomodamento, que isso é o que acontece conosco. Vamos lembrar os mensageiros, onde a gente vê ali os irmãos que têm mediunidade ostensiva se preparando anos para virem para a Terra e quando chegam aqui enfiam o pé na jaca, saem daqui piores do que estavam, com mais dívidas do que tinham. Então o que acontece? Quando nós entramos aqui e nos acomodamos na preguiça, nos acomodamos na psicosfera
densa, deletéria deste planeta, nós aqui estamos sendo postos à prova, e em vez de arregaçarmos as mangas no nosso orar e vigiar e na nossa reforma íntima, a gente se acomoda, não deixa como tá para ver como é que fica empurrando a vida com a barriga, os outros decidem por nós, se deixa levar pela preguiça. O que acontece na hora do desencarne com esse soldado, com essa mente que ele compara aqui a um soldado? Ele desencarna e vai para a retaguarda desse pelotão. Ele está ali na frente, em luta, ele vai para a retaguarda com aqueles mais débeis, com aqueles com maiores problemas, e vai ficar um tempo indefinido em tratamento até que ele possa voltar à luta. Essa retaguarda, essa região, nós chamamos de umbral, porque é onde nós estaremos com os nossos afins, sempre por sintonia. Então aqui, sintonizando com os nossos irmãos menos esclarecidos, a gente se atrofia, fica parado ali no tempo e no espaço, quando a gente não se acarreta ainda mais dívidas. Hora que desencarna, não tem ascensão, nem caminha horizontalmente. Vai para trás, vai para a retaguarda desse grupo que está ali, daqueles soldados que estão ali em luta, e vai ficar em tratamento por tempo indeterminado até voltar para a frente de batalha para voltar a lutar. É o que ele está colocando aqui, um exemplo, uma metáfora muito boa acerca do que acontece conosco. Então o que ele coloca aqui: em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. É para onde se vai quando se perde a batalha. Conosco, né? Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, Aulus prosseguiu depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia, funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor. Aí nós vemos aqueles irmãos que venceram a luta, caminharam horizontalmente, ou ascenderam, né? Caminharam verticalmente, ou seja, ascenderam para níveis maiores, vendo os seus pares, vendo os seus irmãos, a sua família espiritual, os seus amigos, filhos, né, que foram filhos, foram pais, foram irmãos, vendo que eles estão lá na retaguarda da luta, que eles estão ali dementados, que eles estão ali mutilados, que eles estão ali precisando de ajuda. É o amor que nos movimenta a melhorar, a crescer. Então, por amor, esses irmãos voltam em missão, voltam aqui para acolher como filhos, como sobrinhos, como irmãos, como netos, aqueles que estão lá na retaguarda, para auxiliá-los, para ajudá-los a caminhar um pouco e poder ascender. É o que ele coloca aqui. E o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber. O interpelado sorriu e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Sempre. O tempo vai ser aquilo que fizermos dele. Se nós estivermos estudando, aprendendo, crescendo, o tempo é prodigioso, o tempo é fantástico para nos ajudar na ascensão. Se nós estivermos estagnados, parados, inertes, o tempo vai fazer com que essas energias se adormeçam, se estagnem ou até que apodreçam, fiquem fétidas. A gente deixa de ter uma energia boa, que vai nos ajudar a ascender, para termos uma energia que vamos precisar limpar e trabalhar, porque ela está ligada aos irmãos menos esclarecidos. Então vamos lá, vamos repetir o que o Aulus está colocando. E nossa imagem podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Para a melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Os dias vão céleres, ao passo
que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos para superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Então, o que ele está colocando é que a fixação é uma corrosão interior, né? Acerca daquele momento, daquele sofrimento, daquela passagem. É como a gente, o exemplo que eu coloquei já em outros capítulos desse livro, como uma foto. Então, a foto, ela marca na película um determinado momento. A cristalização marca no perispírito um determinado momento. Aquilo, como ele diz ali, fica gravado, oxidado ali no perispírito, e a pessoa fica com aquela, digamos, com aquela imagem ali praticamente em primeiro plano. Então, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias vão céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante, nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Pode nos paralisar por um tempo indefinível. Nós é que vamos determinar o término dessa paralisação, dessa cristalização, quando nós resolvemos sair dessa situação, quando nós resolvemos nos melhorar. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando nos não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encarfurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Então esta alma passa a se nutrir e viver em cima daquele sentimento de raiva, de ódio, de ciúmes, de vingança. Ela passa a viver, né, num modo contínuo, relembrando e revivendo aquela situação, aquela cristalização por séculos, né, até que resolva melhorar, sair daquela situação, começar a se modificar e aprender. Não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Ele faz aqui, gente, uma analogia muito fantástica. O animal, quando está hibernando, ele está vivo, mas ele está ali com todas as funções dele paradas,
né, no seu metabolismo parado, no mínimo de energia para manter o coração funcionando, para que ele possa passar o período de inverno ali naquela hibernação e voltar com todas as energias quando o tempo melhorar. É o que ele tá, a comparação que ele está fazendo